Chegamos em 2026 e quando um ano se começa, a nossa mente passeia por aquelas velhas máximas: novas metas, transformação, reinvenção. E por falar em reinvenção, nada melhor do que discorrermos sobre a história de um ícone do futebol mundial. Eu vos apresento a história que você não conhecia de Arsène Wenger. Em 1994, Arsène Wenger se viu diante de um abismo profissional. Após anos de sucesso no Mônaco, onde havia conquistado o título francês da temporada 87-88, o técnico francês se viu demitido, sem grandes expectativas na Europa. Na época, ele era visto como um intelectual do futebol, um homem que falava sobre nutrição, preparação física e tática de forma quase obsessiva, coisas que a maioria dos treinadores europeus consideravam secundárias, quando não excêntricas. Naquele momento, poucos poderiam imaginar que a salvação viria de um país que mal havia iniciado sua jornada no futebol profissional, o Japão. A J-League havia nascido apenas um ano antes, em 1993, com uma missão ambiciosa: transformar o futebol em um esporte profissional de elite no Japão. Grandes corporações investiam pesadamente. A Toyota, gigante automotiva, havia criado o Nagoya Grampus 8, ou, tentando falar com sotaque japonês, Nagoya Grampus 8, um clube sem tradição, mas com recursos praticamente ilimitados. O problema era evidente: dinheiro não compra experiência. O Nagoya precisava de alguém que pudesse não apenas vencer, mas construir uma mentalidade vencedora do zero. Alguém que entendesse de estrutura, de método, de transformação cultural através do futebol. Quando o convite chegou para Wenger, a maioria dos observadores europeus viu isso apenas como uma fuga, um exílio. Mas Wenger viu algo diferente, uma oportunidade de reinvenção. Ele aceitou. Quando Wenger pisou no Nagoya em 94, ele encontrou o cenário que o desafiaria mais do que ele havia imaginado. O futebol japonês era tecnicamente amador, disfarçado de profissional. Os jogadores eram disciplinados, mas taticamente crus. Corriam muito, mas pensavam pouco. Tinha vontade de vencer, mas não tinha malícia, a experiência, a compreensão em profundidade do jogo que Wenger havia conhecido na Europa. Mas havia algo mais importante ali: havia humildade e a disposição para aprender. Em Wenger, mais do que um técnico, um professor, um homem fascinado não apenas pelo futebol, mas pelas pessoas, pelas culturas e pelas formas diferentes de ver o mundo, começou a observar as coisas. Ele observou como os jogadores japoneses se comportavam, o respeito pela hierarquia, a atenção aos detalhes, a busca constante pela melhoria, aquele conceito que os japoneses chamam de Kaizen, que é a melhoria contínua. Observou como a sociedade funcionava, com precisão, com propósito e com a paciência que a Europa havia perdido. E Wenger, gradualmente, com suas observações, começou a encontrar um caminho para implantar seu método. Nos treinos do Nagoya Grampus, começou a acontecer algo revolucionário para o futebol japonês. Wenger não apenas ensinava movimentos táticos, ele ensinava pensamento. Ele implantou nutrição científica. Enquanto na Europa se comia o que queria, Wenger controlava cada refeição, cada caloria, cada nutriente. Os jogadores japoneses, acostumados com a disciplina, abraçaram isso naturalmente. Ele também implantou o treino com propósito. Não era correr por correr. Cada sessão tinha uma lógica, uma progressão, movimento sem bola, compactação defensiva, posse inteligente, conceitos que depois definiriam o Arsenal e sua hegemonia na Inglaterra. Ele também implantou o profissionalismo total. Hábitos ruins foram cortados: álcool excessivo, sono inadequado, falta de foco. Tudo isso era visto como inimigo do desempenho. Os jogadores responderam, não porque foram forçados, mas porque entenderam. A cultura japonesa de respeito e dedicação encontrou em Wenger um líder que falava a mesma linguagem, só que em termos de futebol. O time começou a melhorar, não apenas em resultados, mas em essência. Havia uma coesão, uma inteligência coletiva que não existia antes. Em 1995, o Nagoya Grampus conquistou a Copa da Liga Japonesa, a Yamazaki Nabisco Cup, um título importante, talvez o mais importante da história do clube até aquele momento. Não era apenas uma vitória, era a validação de um método, uma filosofia. Naquele mesmo ano, Wenger foi eleito técnico do ano da J-League. Um homem que havia sido descartado pela Europa, que havia aceitado o exílio no Japão, agora era celebrado. Mas o mais importante, ele havia se transformado. Ele aprendia tanto quanto ensinava.
Durante sua passagem pelo Nagoya, Wenger trabalhou com Dragan Stojkovic, conhecido como Picchi, um meia sérvio e talentoso, com passagens por Olympique de Marseille, na França, e Hellas Verona, na Itália. Stojkovic era o tipo de jogador que Wenger adorava, inteligente, técnico, capaz de ler o jogo com profundidade. Wenger o considerava um dos maiores talentos que havia treinado até o momento. E o jogador, por sua vez, observou tudo o que Wenger tinha a ensinar. Anos depois, quando Stojkovic se tornou técnico do próprio Nagoya, ele frequentemente citava Wenger como sua principal referência, sua escola de futebol. Essa relação simbolizava algo maior. O Japão não era apenas um lugar para Wenger trabalhar, era um lugar onde ele plantava sementes que germinariam anos depois. Em 2 anos e meio pelo Nagoya, podemos resumir sua passagem da seguinte forma. O Nagoya saiu da zona de rebaixamento e começou a competir de forma respeitável. O time melhorou significativamente em coesão tática e desenvolvimento geral. Não conquistou a J-League em si, mas conquistou a Copa da Liga Japonesa. E na prática, a J-League não era o plano principal. O objetivo era construir uma estrutura de clube profissional, educar uma geração de jogadores e staff e estabelecer uma mentalidade que durasse além dele. O Nagoya também competiu a nível continental, refletindo o status que Wenger ajudou a construir. O Wenger também trouxe impactos estruturais, como redução de lesões, graças aos protocolos de nutrição e recuperação. Ele também aumentou o profissionalismo do time, mudando a cultura e a mentalidade do time, coisas que não aparecem nos números. Meus amigos, eu acho que tem um cara que nós gostamos muito, que deveria ter sido treinado por Wenger, e ele se chama Neymar. Sem piadas vazias, sem alfinetadas aleatórias, mas com fundo de verdade. Sabe algo curioso que Wenger aprendeu no Japão? Como dar o like imperial nos vídeos do canal. E isso você também pode fazer. Basta dar um clique no seu smartphone ou no seu computador. Mas existe algo que Wenger ensinou: como se inscrever nos canais. E isso também você pode fazer. Com apenas um clique você pode se inscrever no canal Nippon FC para não perder os próximos vídeos. Enquanto Wenger trabalhava em Nagoya, algo importante acontecia na Europa. Seu nome começava a circular novamente, não como um técnico descartado, mas como um inovador, um homem que havia conquistado títulos em um ambiente completamente novo, que havia transformado uma cultura de futebol. O Arsenal, em 1996, procurava alguém diferente. A era George Graham havia terminado e o clube buscava modernidade, método e visão. Quando o nome Wenger surgiu, houve ceticismo. Arsene who? Perguntava a imprensa britânica, em tom de desprezo. Mas a diretoria do Arsenal sabia algo que a imprensa não sabia. Wenger havia feito algo extraordinário no Japão. Havia construído do zero uma mentalidade vencedora. Se pudesse fazer isso no Nagoya, por que não em Londres? Então, em 96, Wenger deixou o Japão, mas o Japão não o deixou. Quando Wenger chegou ao Arsenal, ele trouxe consigo muito mais do que um currículo de campeão. Trouxe uma filosofia de vida moldada pelo Japão. Ele desenvolveu uma disciplina extrema que marcaria sua era no Arsenal. Trouxe o controle de nutrição, controle de sono, e isso tudo vinha direto do Nagoya. A ênfase na coletividade acima do individualismo, mesmo com estrelas como Thierry Henry, ou como é conhecido no Brasil, Thierry Henry, e Dennis Bergkamp, refletia aquela lição japonesa de que o todo é maior do que a soma das partes. E aquela busca constante por inovação, por evolução, por fazer melhor amanhã do que se fez hoje, era o Kaizen de Wenger, aprendido nas ruas e nos campos do Japão. Durante 22 anos no Arsenal, Wenger construiu um legado que o colocaria como um dos maiores técnicos da história. Mas ele próprio admitiu em várias entrevistas que o Japão foi crucial nessa jornada. Não foi apenas um trabalho, foi uma transformação pessoal. E como nosso exercício de Kaizen, a melhoria contínua, você pode dar o seu like imperial, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Décadas depois, Wenger ainda fala do Japão com um carinho especial. Ele reconhece que aqueles 2 anos e meio no Nagoya não foram apenas um parêntese em sua carreira, mas sim um capítulo que mudou tudo. Um homem que saiu da Europa em 1994 como um técnico respeitável, mas sem grande futuro, retornou em 1996 como um visionário.
o Japão não apenas o salvou profissionalmente, o reinventou como uma pessoa e como pensador do futebol. E o Japão, por sua vez, ganhou um legado duradouro. Os jogadores que treinaram com Wenger espalharam seus ensinamentos. A mentalidade de profissionalismo e inovação que ele plantou no Nagoya ajudou a acelerar a evolução do futebol japonês como um todo. Quando você vê um jogador japonês competindo em alto nível na Europa, há uma linha invisível que o conecta àqueles dias do Nagoya de Wenger. Aquele técnico francês que acreditou na disciplina, no método inteligente que pudesse transformar tudo no futebol. Esse é Arsène Wenger, o francês mais japonês que você possa ter conhecido no futebol até hoje. E essa é uma das grandes influências do Japão sobre o futebol mundial. E esse é mais um dos motivos que eu acredito que um dia o Japão levantará uma taça da Copa do Mundo.